Oi gente, tudo bem? Eu sou a Vânia e você está no canal Escrivaninha Ortiz. Hoje eu vou falar com vocês sobre o livro O Corvo, do Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, esse autor norte-americano, especificamente dos Estados Unidos, é um autor do século XIX, muito importante para a literatura mundial, considerado pela crítica como o pai do romance policial. Isso para quem não conhece, né? Embora ele seja muito conhecido. Ele é muito conhecido pelos contos. Eu tenho aqui Contos de Imaginação e Mistério, do Dr. Desilhas. Ele conta muitas histórias de mistério, de imaginação, horror. E a minha proposta era trazer essa leitura, esse comentário de leitura, né? No mês passado, que foi o mês do horror, mas não deu. Então, tô aqui hoje porque o Edgar Allan Poe é temporal, né? Como vocês já puderam perceber, o cara é do século XIX, mas ele continua muito influente na literatura de modo geral. Apesar de ele ser conhecido pelos contos, o comentário de hoje é sobre um poema. O Corvo é um poema. Um poema muito lindo, muito elaborado, que fala de um amante, de um homem que está sofrendo, né, pela sua amada que morreu, partiu, Leonora. E ele está ali na sua casa, relembrando, né, dela, pensando nela, quando ele ouve um barulho na porta. Ele acha que é alguma visita e ele vai ali atender, não vê ninguém, e depois ele vê uma ave que entra e pousa em cima de um busto de uma estátua de Atenas, né, Palas Atenas, e ele começa a conversar com essa ave, e a ave sempre diz, né, a ave, o corvo, sempre diz, nunca mais, nunca mais. Ele percebe que ela sempre diz isso. E ele, a princípio, ele só conversa com a ave por curiosidade, né? Porque tá ali. Depois ele começa a imaginar que é uma mensagem do além, um profeta. Ele até se refere a ela como profeta. E ela sempre responde nunca mais. Ele, o corvo no caso, né? Sempre responde nunca mais. A historinha do poema é isso. Mas como poesia, o que importa não é só a historinha, isso também importa, mas não só isso, é a forma, né, o modo como ele escreveu isso, que é interessante. Aí você teria que ler o poema. Então, o que é legal neste livro? Da editora Empírio, essa edição que eu tenho aqui, da editora Empírio, ilustrada pela Lu Vasconcelos, uma ilustração maravilhosa. Ela tem aqui no início um artigo do próprio Edgar Allan Poe, que escreveu numa revista, um artigo chamado A Filosofia da Composição. Nesse artigo, o Poe explica toda a construção do poema. Ele foi publicado em abril de 1846, esse artigo. Então aqui, ó, nessa edição, traduzida pelo Fábio Takaeski, A Filosofia da Composição, né, nessa edição aqui, o próprio Edgar Allan Poe, então, conta todo o processo criativo para chegar no que é esse poema do Corvo. Então, aquela historinha toda que eu contei, tem todo um formato. Então, são 18 estrofes, e no final de cada estrofe sempre tem uma frase. Nunca mais, jamais. As primeiras estrofes, que ele está sozinho na casa, tem jamais, nada mais, mas sempre com esse som. E depois, quando entra o corvo, sempre termina a fala do corvo e ele sempre dizendo nunca mais.
Só que o modo como ele combina tudo isso é fantástico. E é isso que é a poesia, essa escolha, né, de palavras para que tudo tenha um som combinado, para que a imagem que ele desejava passar chegue tudo perfeitinho, a métrica, tudo certinho, tudo combinado, na verdade. E ele explica aqui no artigo como foi esse processo criativo. Ele diz que ele queria queria fazer um poema que tivesse uma abordagem universal. Então ele escolheu o tema da morte, que é um tema universal. E depois ele pensou que seria uma morte mais dolorosa. Então ele pensou na figura da amada, Leonora. E depois um animal que viesse conversar com ele, com o eu lírico, né? A voz do poema. E aí chegou na figura do corvo. Então ele conta todo esse processo de pensar, de criar, e como ele foi combinando os sons das palavras, né? E isso é muito legal. E isso é muito importante, esse artigo, porque ele desmistifica aquela ideia de que o poeta, ele tem uma inspiração divina que vem e ali ele escreve tudo magicamente. Não, escrever poema é um trabalho árduo. Para mim, a poesia é a excelência da linguagem, assim, o máximo, né? E aí, o interessante também desta edição são as traduções. É uma edição trilingue, então tem o texto original em inglês, tem 2 traduções em português e uma tradução em francês. As 2 traduções em português são feitas, uma pelo Machado de Assis e a outra pelo Fernando Pessoa. A tradução do francês é pelo Charles Baudelaire. Baudelaire também é um poeta super famoso, importante, francês. E o Machado e o Fernando Pessoa, né? Todo mundo conhece. Então tem essas versões todas. É interessante para ver como é difícil traduzir poema. Como tem o tradutor precisa escolher entre os sons das palavras, o significado das palavras, o que ele vai privilegiar, o que ele vai destacar. E aí é legal ver a tradução, comparar a tradução do Machado e a tradução do Fernando Pessoa. Para quem lê em francês, a tradução do Charles Baudelaire. Existem outros livros, né, com várias traduções, mas esse aqui, além de tudo, além das 3 traduções, além do artigo, que é o máximo, ele ainda tem uma ilustração da Lupe Vasconcelos, que é linda. Eu amei essa ilustração. Aí tem aqui, ó, capa de guarda, né, que o pessoal fala, que é a de trás. Olha que lindo isso. Mostrando o cenário da casa, à noite, de tempestade. Aí tem umas outras ilustrações aqui. São muito bonitas, né? Eu amei a ilustração. Esse livro é lindíssimo, gente. Esse poema é muito importante. Ele tem referências em outras obras, em várias obras literárias, mas ele também tem referência no cinema. Tem filme todo adaptado, que adaptou o poema todo para o filme. Ai, desculpa, gente. Tem o filme do Brandon Lee, que é inspirado na HQ, mas a HQ faz referência, a HQ do mesmo nome, né, do Corvo, mas a HQ também faz referência ao poema da Edgar Allan Poe. E tem, ó, como fica a capa, toda pretinha, é bem bonita. Eu super recomendo, né, esse livro, gostei muito, comprei na Bienal este ano. Foi o único livro que eu comprei na Bienal, porque eu comprei, como eu falei no outro vídeo, eu comprei o Kindle. Então eu comprei muita coisa. Mas é a minha recomendação para vocês de Mês do Horror. Eu ainda vou falar de Edgar Allan Poe outras vezes, desse livro aqui de contos. E essa é a minha dica, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um joinha para eu saber, para me ajudar a divulgar o vídeo, o canal. E veja os outros vídeos, né? Veja o vídeo que eu tô falando aqui
100 Anos de Solidão, que eu já comecei a ler, mas se você ainda não começou e quer me acompanhar, ainda dá tempo, tá, gente? Então, por hoje é só. Um beijo e até a próxima.